Oi, gente, tudo bem? Graça e paz de nosso Senhor Jesus para todos vocês. Uma pequena explicação do livro de Lucas, do 21, capítulo 21, do 5 até o 6. Uma pequena explicação, porque a leitura já foi feita, está aí no canal. Vocês não ouviram ainda, pode voltar e ouvir, que já está no canal gravadinho, tá bom? Então, é sobre a destruição do templo, né? Então, aqui nós vemos que algumas pessoas que estavam no templo, quer dizer, devia ser muita gente, né? Então, muitos deles estavam falando que o templo era lindo, que era enfeitado com bonitas pedras. E realmente devia de ser, né? Porque, pelo que as pessoas falam, era muito bonito o templo, né? E eles estavam conversando, entre eles estavam falando, nossa, como o templo é lindo, olha, que beleza, né? Que construção maravilhosa, cheio de ouro, todo muito bonito. E o Senhor Jesus, ele estava ali perto e ele ouviu. E ele disse, chegará o dia em que tudo isso que vocês estão vendo será destruído. E não ficará pedra sobre pedra. Então, o Senhor, ele fala que toda aquela beleza ia ser destruída por causa da desobediência, da corrupção do ser humano. E isso realmente aconteceu nos anos 70, depois do Senhor Jesus. Isso foi mais ou menos 40 anos depois da morte e ressurreição do Senhor Jesus. Os romanos, liderados pelo general Tito, eles incendiaram o local, eles incendiaram o templo, acabaram com tudo e devastaram a cidade. Entraram para acabar com tudo mesmo. Então, cumprindo, né? Assim, a profecia que o Senhor Jesus tinha falado há 40 anos antes, né? Da destruição, o Senhor já tinha profetizado que ia acontecer. Às vezes, muita gente não acreditou, né? Muita gente estava ali falando que o templo era muito bonito e tal. E quando o Senhor falou que não sobraria ali pedra sobre pedra, talvez, nós não sabemos, né? A Bíblia não fala, mas nós imaginamos que muita gente falou, o que será que ele está falando, né? Que não vai sobrar pedra sobre pedra nesse templo tão lindo, tão bem construído. E realmente a profecia se cumpriu, né? Depois de 40 anos, tudo foi abaixo, foi queimado, foi destruído. E aí, após o Senhor Jesus ressuscitar, né, e ser assunto ao céu, ele enviou o Espírito Santo que habita em todos nós, todos aqueles que aceitam o Senhor Jesus como único Senhor e Salvador e obedece os seus ensinamentos, né? E aí o nosso corpo, ele passa a ser o templo do Espírito Santo. Não tem mais templo. Até então, o templo acabou lá, nos anos 70, depois do Senhor Jesus. Depois que o Senhor Jesus foi assunto ao céu. Então, por isso, né, que nós temos que ter cuidado, não deixar que o mal, né, a cobiça, a inveja, a hipocrisia, a vaidade, não podemos deixar que chegue nem perto de nós. Por quê? Porque esse corpo, ele é o templo do Espírito Santo. Porque onde o erro, o pecado, o engano entra, o Espírito Santo de Deus, ele se retira. Se você recebeu o dom, né, de aceitar o Senhor Jesus, eu falo que é um dom, é uma maravilha. Quando o Senhor te chama, você ouve, é maravilhoso.
Então, se você aceitou, você ouviu o chamado e você aceitou o Senhor Jesus, o seu corpo passa a ser o templo do Espírito Santo. Então, você não pode mais viver e fazer aquilo que você fazia antes, né? Ou seja, o que era errado, o que é certo, você vai fazer, óbvio, né? Mas o que é errado, você vai abandonando tudo. Devagarinho você abandona tudo. Realmente é um nascer de novo. O que é passado fica no passado, a gente vai começar a obedecer os ensinamentos do Senhor. E se por um acaso a pessoa que aceitou o Senhor, o corpo dele é o templo do Espírito Santo. Ele desobedecer, ele fazer pecado, ele se prostituir, ele roubar, ele matar, ele fazer N coisa. O Espírito Santo se retira dele, não vai ficar nele. Por quê? Porque é santo. Deus é santo. Ele não fica do lado do pecado jamais. E a partir daí, se a pessoa peca, a pessoa tá ali no erro, né? Tá porque quer, conhece a palavra, sabe que não deve, mas tá fazendo porque quer. Então, aí o que acontece? A pessoa vai ficar por conta própria, né? No caso, quando erramos, aí nós ficamos por nossa própria conta e risco, né? E o risco é bem grande. Por que é grande? Porque o inimigo, ele aproveita. Ele vê quando o Espírito Santo sai de perto da pessoa, porque a pessoa está pecando, o Espírito Santo não vai ficar perto. Ele aproveita a brecha, né? Para que ele entre. Para que ele possa entrar, aliás. E aí que acontece a destruição total. Porque quando você faz o pecado, quando você termina de fazer aquele pecado, que você olha para trás e fala, meu Deus, o que eu fiz? Mas já está acabado. Tem coisas que as consequências são terríveis. Se você pedir perdão, o Senhor perdoa? Perdoa, sim. Mas as consequências de tudo aquilo que nós fizermos, as consequências vai vir, não tem como não vir. É igual Davi. Davi errou, Davi pecou, ele adulterou com a Batseba, ainda mandou matar o marido dela. Mas as consequências ficaram. O Senhor perdoou ele? Perdoou. Claro, porque ele é o segundo coração de Deus, né? O Senhor ama Davi. Porque Davi nunca adorou ídolos. Mas Davi errou. E quando ele errou, ele percebeu, né, que o profeta foi lá e avisou ele. Ele caiu em si, ele se arrependeu. Mas as consequências vieram, né? Ele perdeu o filho, que era da traição, né? Que Batseba tinha dado à luz. E também deu aquela confusão todinha na família de Davi. E ele acabou perdendo os outros filhos também, né? Como todo mundo já sabe da história, né? Davi sofreu e muito por causa das consequências, né? Então, como o templo era tão lindo, né? Como eles estavam falando, era lindo e formoso. Era adornado com um monte de pedras preciosas, ouro, tudo mais, né? Mas tinha corrupção lá, né? O pessoal estava fazendo da casa de Deus um comércio, um lugar de vendas, de troca, era totalmente ao contrário do que Deus queria. Porque o templo era para adoração ao Senhor. E não era para fazer negócios e nem para que entrasse um monte de corruptos que pudesse estar mandando, né, ali dentro, e comandando e poder fazer tudo de errado que eles estavam fazendo, inclusive pegando, né, as ofertas que o Senhor manda que a gente dá mesmo, né, as ofertas. E naquela época também o povo dava para
bancar a vida deles de mordomia, de ricos, né? Que eles eram às custas dos outros, às custas de viver bem, às custas das ofertas que eles pegavam, né? E isso aí não pode, né? O Senhor vê tudo isso aí. Então, não adiantava nada. O templo ser tão bonito e com tanta coisa errada que tinha lá. Então, do mesmo modo, nossos corpos, né? Que recebe o Espírito Santo. Se nós começarmos a ser maus, ser invejoso, ser hipócrita, vaidoso ao extremo, não tô falando que não possa ter um pouco de vaidade, porque todo mundo tem que ter um pouquinho, né? Senão a pessoa não toma nem banho, né? Mas não é isso, né? Que a gente tá falando. O que nós não podemos fazer, o que o Senhor já ensinou para nós, que temos que deixar de lado todo esse tipo de erro e não fazer, não se aproximar do erro. Você viu que tem pessoas que estão agindo errado, você não vai se misturar ali e fazer também, né? Porque aí aquele corpo que você tem, que é o corpo do Espírito Santo, vai estar no meio daquela, vamos dizer, no meio da bagunça, sabe? No meio do erro. E aonde tem erro, aonde tem pecado, o Senhor se afasta, ele não fica. Ele é luz, ele é amor puro, bondade, santo. Ele é santo, santo. Então, nada que nós fizermos de errado, o Senhor vai aprovar. Não adianta. Ele sai, né? Quando a gente faz coisa errada é porque a gente já sabe disso e sabe que o Senhor vai sair mesmo de perto. E aí vai ser por nossa própria conta e risco, né? Vamos se dar mal, pode ter certeza. Fizer a coisa errada, vai se dar mal. Vai ter as consequências depois. Então, o nosso corpo é como aquele templo que era tão lindo, tão bem visto, né, por todos, mas que não ficou pedra sobre pedra, né? Só sobrou o Muro das Lamentações que todo mundo conhece, né? E até hoje, né, depois de 2000 anos, o templo não foi mais construído. Os judeus, eles esperam construir o templo ainda, né? Mas não foi mais construído. Por que será, né, gente? Então, nós temos que observar, né, e prestar atenção. E ver que não adianta. Nosso corpo, agora que recebemos o Espírito Santo do Senhor, é um corpo que nós temos que nos santificar. E não sair por aí fazendo coisa errada, se prostituindo, ou tentando levar vantagem em tudo, ser egoísta, não ser misericordiosos. Então, aí vai ser que nem um templo lá, não vai sobrar pedra sobre pedra, né? Obrigado, Senhor, por esse ensinamento. Obrigado por falar conosco, Pai. Peço a sua bênção para todos nós, em nome de nosso Senhor Jesus. Amém.